paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja Deus pela vossa vida. Estamos felizes novamente para nos encontrar neste canal de estudo da Palavra de Deus, mais um vídeo relativo ao ensino das Escrituras Santa, inerrante e poderosa, espada do Espírito Santo, a Palavra de Deus. E eu quero convidar você para nós meditar. Fique conosco até o final e você já está aprendendo algo extraordinário da Palavra e da presença e das providências do próprio Deus. Quero ler um salmo com vocês agora, salmo de número 103 e o verso de número 4, que redime a tua vida da destruição e que te coroa com a bondade amorosa e a terra misericórdia. Nós estamos lendo algo de providência, mostrando que tudo está nele, é Ele. É Ele que age, é Ele que protege, é Ele que guarda. E por Ele e para Ele nós estamos louvando e adorando. E antes de nós continuar estudando a Palavra de Deus, eu quero te convidar a você se inscrever. Embaixo do vídeo está em vermelho, escrito inscrever, você clica e será automaticamente inscrito, não paga nada, mas contribui grandemente para o progresso, o crescimento e a edificação desse canal. Deixa o seu like, compartilhe o vídeo, comente, fale algo sobre o que você deseja falar deste assunto ou de assunto que gostaria que eu tivesse trazido para o estudo da Palavra de Deus. Como eu disse, esse texto fala da grandeza de Deus, das suas providências. É o Deus que muda situações quando encontra fiéis. Jesus disse, se a minha palavra tiver voz, e vós estiver na minha palavra, tudo o que pedir, receberei. Quando há uma conexão, uma comunhão, uma aliança com o próprio Deus, Deus se levanta do seu trono de uma maneira tão sublime e que traz providências para mudar situações que dentro de uma ótica humana seria completamente impossível. A ciência traz os seus estatutos, seus assuntos, suas pesquisas e as suas razões, e por muitas vezes um diagnóstico de morte, de fraqueza, mas a palavra do Senhor é o Deus que muda acima da ciência, da tecnologia, do intelecto, do QI do homem. Deus é maior. E por isso esse texto fala das misericórdias de Deus, das suas ações. E por muitas vezes Deus transforma, Deus age em situações precárias, em situações que haveria uma destruição total, que não haveria de ter nenhum tipo de solução por intermédio de homens da humanidade. Deus opera. Nós vimos em Gênesis 45:5, quando José, que foi vendido pelos seus irmãos para os egípcios, José que passou um período escravo, mas agora ele está no topo da liderança, os irmãos dele vêm para o Egito e ele se revela para os irmãos, mas os irmãos ficam com medo que José o matasse usando de uma vingança, a qual eles imaginavam. Mas José tinha Deus. Quem tem Deus não tem vingança. Quem tem Deus não tem esse sentimento maligno, maléfico. Esse sentimento é para quem não tem Deus. Se você tem sentimento em teu coração de vingança, isso aí não procede de Deus, queridos. Entenda que Deus, Ele não age desta maneira e Ele não permite que nós viemos trocar o mal pelo mal. Mas veja, José disse para eles, vocês me venderam como escravo, me lançaram numa cisterna, mas Deus que tinha preparado tudo me colocou agora como Salvador de Israel, em benefício do povo hebreu. Deus mudou aquilo que era para ser cativeiro, aquele que era para ser cativo, aquele que era para ser escravo, em um líder, governante, provedor e salvador. Mas para isso acontecer, José teve que ser fiel até na tribulação. José não quebrou aliança com Deus em nenhuma vez. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 jovens que estavam na Babilônia, todos se prostrando perante aquela imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Quando a orquestra tocava, era uma ordem de todos se prostrar perante a imagem. Mas
Sadraque, Abidnego, os 3 jovens, Mesaque, eles ficaram firmados na palavra de Deus, que está no decálogo, que não se prostrará perante outros deuses. E o próprio rei enviou que eles fossem lançados dentro da fornalha com fogo ardente 7 vezes. Mas Deus encontrou homens jovens fiéis. E quando aqueles fiéis jovens permaneceram, perseveraram na palavra, e eles tentaram lançar o jovem dentro da fornalha, Deus agiu numa teofania de maneira tão impactante, que o fogo que era para ser destruição, o fogo que era para consumir a vida daquele jovem, aquele fogo se transformou em testemunho de milagre. De maneira que o próprio rei se ergueu e trouxe o jovem para fora da fornalha e trouxe uma liberdade. Deus glorificou o seu nome e houve uma liberdade de culto ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus mudou aquilo que era para perseguição, Deus mudou aquilo que era para morte e mudou para a vida, para a glória e para a libertação. É Deus de mudança. É Deus que age, é Deus que opera, é Deus que no deserto o sol não consegue incomodar porque ele coloca uma nuvem, e não há fome porque ele manda maná, não há sede porque ele manda água da rocha. Este é o Deus que transforma, é o Deus que muda as situações. Mas para isso eu volto batendo na mesma tecla. Você precisa estar em comunhão com esse Deus. Você precisa andar na palavra desse Deus. Você precisa servir segundo as escrituras sagradas, para que esse Deus possa agir em benefício da tua causa, da tua vida. Lembra de Amã também? No livro de Esther fala que Amã estava sendo usado por Satanás para destruir o povo hebreu, o povo judeu, tentando acabar com toda a raça do povo. Mas Deus usou Esther de uma maneira tão sublime, tão poderosa, que mudou as situações. Aquele povo que já estava decretado a sua morte, porque o rei, de uma forma enganosa, a mãe enganou o rei, sem ele saber que Esther era uma judia. Ele decretou, ele fez um decreto que o povo hebreu seria morto. Mas Deus mudou o decreto e o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus, ele foi envergonhado, ele foi destruído, e o povo de Deus recebeu a honra, a glória, por causa do agir de Deus. Eles reconheceram a grandeza de Deus em um povo simples. E Esther e o seu povo, o povo de Deus, receberam testemunho, e o próprio Deus foi em todas as comarcas desta nação glorificado. E também nós lembramos do próprio Daniel, que quando foi fiel, orando 3 vezes ao dia, os inimigos se prepararam para tentar destruir Daniel, lançando ele dentro da cova do leão. Mas Deus agiu de uma forma sobrenatural. Deus mudou a situação, que até um anjo entrou na cova e fez que os leões não se alimentassem, e mudou novamente a história, porque os inimigos foram destruídos. Daniel recebeu honra e o povo hebreu glorificou o próprio Deus. Por isso que é Deus de mudança. Veja que diz o que Paulo escreveu em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus estatutos. Todas as coisas cooperam. Paulo ainda diz em Romanos 8, 37, mas em todas as coisas somos muito mais do que vencedores por aquele que nos amou. Paulo ainda continua dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é que não haverá inimigo contra a igreja, não é que não haverá inimigo contra Israel, mas se Deus é por nós, quem será que vai vencer contra o povo de Deus? Se maior é o que está conosco, ele é o Deus da mudança. E nós aprendemos por muitos exemplos das escrituras sagradas, do que nós lemos, que Deus, nas adversidades da vida, ele restitui aquilo que tiraram do povo, ele transforma o mal em bem, ele usa de maneira tão tremenda que a sua glória é manifestada. O profeta Malaquias diz, e o nosso Deus é imutável, ele não muda. Aleluia. O apóstolo Paulo ainda diz, que está escrito nas suas epístolas, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas quando há um mover contra a igreja, Deus se levanta e muda situações. Por isso eu quero novamente te alertar da grandeza de Deus, te ensinar da grandeza de Deus, do Deus que muda a situação.
Mas você precisa entender algo. É um Deus de aliança. Você precisa fazer a aliança com Deus para receber a providência. Você precisa entender que Deus é um Deus de fidelidade. Jesus disse, se vós for fiel, o Senhor será fiel com vós. Mas se você for infiel, a aliança está desfeita. Precisamos ser fiel. Precisamos ter aliança com Deus para receber os livramentos, providência do Senhor. Por isso eu te convido, se você ainda não é salvo, entregue a tua vida para Jesus. A tua religião não vai te salvar. A tua religião é apenas humana. Dentro de uma visão terreal, partiu dessa terra, a tua religião não vai te levar para os céus. A única forma de ir para os céus é através de Jesus Cristo. Entregue a tua vida a Jesus, seja salvo e faça aliança com o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus que muda situações. Quero eu orar por você, abençoar você e a sua casa neste dia. Ora comigo, vamos orar junto. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, pela esta palavra de providência, palavra de mudança, palavra que o Senhor age em favor dos que te amam, dos que te buscam. Eu peço sobre a casa deste homem, desta mulher, deste amigo que estamos ouvindo, que entre como providência, como livramento, restitui aquilo que até agora ele tinha perdido, de uma forma que glorifique o teu nome, edifique a fé desta pessoa para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, por esse dia. Deus abençoe a todos, fique com a paz do Senhor e Deus abençoe cada dia mais.